Eu recebi um SMS falando desse programa, parece uma publi, falando do Desenrola Brasil. E aí era uma proposta do banco. Eu falei, sei lá, né? Vamos ver. Minha filha, a minha dívida, calma aí que eu vou ler pra vocês, pra não parecer que eu sou... Minha dívida era R$ 9.851,13. Vou deixar o print. E aí, eu simplesmente paguei, na renegociação, eu consegui fechar essa dívida pela bagatela de R$ 600. Vocês têm noção disso? Vendo aqui no site do governo, inclusive, que nessa primeira fase vão ser extintas dívidas bancárias, aliás, de até R$ 100. Então, elas deixam de existir. E a expectativa é beneficiar 1,5 milhão de pessoas só com essa dos R$ 100, mais de 30 milhões de outros brasileiros, que têm dívidas maiores a partir da renegociação. Gente, eu achei tudo. A gente convive sempre com a dívida. Você vive numa ideia de poucos recursos, parece que a dívida faz parte da realidade, não necessariamente, né? E que bom, porque a gente sabe que esse é o tipo de coisa que tira sono, que revira a cabeça. Tô sentindo, assim, mil coisas. Ainda tem várias coisas para renegociar, mas assim, uma menos de uma forma possível de eu realizar. Muito bem, essa é a Roberta Camargo, jornalista e influenciadora. Eu peguei esse vídeo no final de semana para vocês darem uma olhada mais ou menos como as coisas estão rolando em relação ao Desenrola Brasil. Já falei sobre esse programa na semana passada, falaremos mais aqui, muito importante. Mas antes de mais nada, segunda-feira, 24 de julho, 7h03 da manhã. Bom dia para todo mundo que está chegando por aí, está acordando cedo, está ainda na cama, de olhinho fechado, ouvindo o programa. Fica tranquila. Fica tranquilo. Quem tá na correria também aí, organizando a molecada, se arrumando para ir para trabalhar, quem tá indo pro trabalho, quem tá voltando pro trabalho, tem muita gente que trabalha nesse horário, né? Aliás, quando a ministra dos esportes falou que ia liberar o horário de trabalho para as pessoas assistirem o jogo da seleção brasileira, né? Que, aliás, começa hoje na Copa do Mundo de Futebol Feminina. Muita gente falou, mas que ideia ridícula, vai liberar se os jogos são de madrugada. Gente, eu não sei em que bolha vocês vivem, mas tem muita gente que trabalha de madrugada, tá bom? Você vive na sua bolha de conforto, né? Num potinho cheio de algodão para não encostar nem no vidro. Tem gente que trabalha de madrugada, tem gente que volta desse horário do trabalho, tem gente que tá indo pro horário do trabalho de madrugada, tá bom? Então, na vida real, as pessoas acharam legal também que tivesse um tempinho para ver os jogos do Brasil, né? Bom dia, comunidade CL, bom dia a todo mundo que tá chegando por aí. Eu já vi que tem gente aí da Itália, vi que tem gente do Recife, tem gente de São Sebastião, São Paulo, vai chegando, Ipiaú, na Bahia, onde mais? Olinda, Recife, gente, vai chegando por aí. Vai deixando seu like. Lago Oeste, Brasília, bom dia. Brisbane também, tem muita gente que assiste esse programa fora do Brasil. Bom dia da Inglaterra. Matheus Militão também tá mandando bom dia aí. Então vai chegando, vai deixando seu comentário. Faz aquela coisa toda quem puder, né? Quem tiver com as mãos mais ou menos livres nesse horário da manhã. Se for o horário do meio-dia também, onde você mora. Se for o horário da noite, onde você mora também. Muita gente acompanhando o Desperta na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, em vários lugares. A gente recebe sempre mensagem de pessoas que nos acompanham aqui fora do Brasil. O fuso horário, nesse caso, facilita muito. Então, vai deixando seu like, vai seguindo os canais do ICL, também do Eduardo Moreira. Este programa é transmitido em rede, então fique muito tranquila, muito tranquilo para acompanhar este programa no aplicativo que você mais gosta e também na rede que você mais gosta. Pode ser no meu canal de YouTube, pode ser no canal do Edu, pode ser no canal do ICL, pode ser na rede Desperta também, na TVT. A gente está transmitindo na televisão para São Paulo, para a Grande São Paulo. Na Rádio Brasil Atual também podem nos acompanhar pela rádio, quem está indo para o trabalho, quem está ouvindo rádio no carro, quem está ouvindo rádio no celular. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo que a gente está pela rádio aí também. O programa explica-se por si só também, não necessariamente vocês precisam assistir o programa, então fica de boaça quem gosta de ouvir aquele radinho pela manhã. E também lá na Bahia, lá pela TV Quirimurê. Muito obrigado ao pessoal que retransmite o Desperta por lá. Estamos nessa grande rede Desperta ICL, rede que só faz crescer, aliás, né? Ó, eu tenho um negocinho aqui olha, tem um fiozinho aqui na minha roupa, pronto, tá tirado. Esse vídeo que eu passei agora, ele é parte de uma série de vídeos que tem rolado na internet por aí, né? Não são influenciadores pagos pelo governo, aquela coisa toda, tá bom? Fiquem tranquilos em relação a isso, muito menos este canal, muito menos eu. E falo isso por quê?
Porque durante o governo Bolsonaro nós vimos aí o apresentador Ratinho, né? Quem mais que tava? Vocês lembram dos apresentadores aí? Influencer, cantor de música sertaneja, comediante, né? Uma galera que recebeu dinheiro do governo para fazer propaganda para o governo. Eu, a princípio, não tenho nada que ver com o modo como os outros ganham dinheiro, tá? Cada qual com seus problemas, tá? De todo modo, claro que a gente vai sempre apontar a hipocrisia de pessoas que fizeram campanha para o Bolsonaro, que se engajaram na campanha, que foram a favor de várias loucuras e maluquices e crimes que o Bolsonaro e o governo Bolsonaro cometeu, gestão assassina da pandemia, aquela coisa toda, e, em paralelo, enfiava milhões de reais no bolso para fazer campanha para o governo. Bom, não é o caso da influenciadora da jornalista que acabamos de mostrar aqui. Basicamente, ela está dizendo que conseguiu renegociar uma dívida que ela tinha com o banco, uma dívida de R$ 9.000 e pouco ali, renegociou para R$ 600. Por quê? Porque é possível que você possa fazer isso também desde a semana passada. Fizemos programas na semana passada inteiros aqui mostrando como você participa desse programa do governo federal, o Desenrola. Vai atrás disso, abre o aplicativo do seu banco, liga para o banco, entra no WhatsApp do banco, cuidado para não cair em golpe. Tem muito golpista por aí mandando golpe pelo Zap, não clica em nada. Você não precisa pagar para ninguém fazer isso para você. Você não precisa comprar manual nenhum, não precisa comprar kit, não precisa pagar acesso, não precisa de advogado, de contador ou de despachante, tá bom? Deixar bem claro, na dúvida, se você tem dúvida se está caindo num golpe na internet ou não, vá para o banco físico. Tem cada vez menos agência no mundo, né? Mas algumas tem ainda, né? Então vá até o banco para renegociar as suas dívidas, tá bom? Eu quis trazer esse vídeo aí para que vocês tenham uma ideia de que a coisa realmente está andando, está funcionando, né? E a Roberta Camargo, que é de um site, ela é jornalista de um site chamado Simplão, né? É uma pessoa de carne e osso, né? Um CPF, né? Tem o seu Instagram, Roberta Camargo. Ela publicou isso no final de semana lá no seu Instagram. Eu quis trazer aqui para vocês terem uma ideia de que as coisas de fato estão acontecendo. E hoje, começando o programa com mais um pouco de matéria de serviços, que vocês sabem que eu gosto de trazer sempre que tem aqui, que é importante. Aliás, muita gente, muito obrigado, um abraço para todo mundo que tem me encontrado por aí, me encontrado a mim e minha família, pelo carinho recebido. Tem sido um momento, assim, incrível, gente, demais mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas pessoas que vêm falar, pelas coisas que vocês têm vindo falar. É um momento diferente do que estava uns anos atrás, né? Na verdade, alguns anos atrás eu tinha mais medo e paranoia de sair na rua do que agora. Agora as coisas estão melhores. Por quê? Porque eu acho também que as pessoas do mal, né? As pessoas do mal, que ainda estão por aí, né? Essa galera do mal, volta e meia ainda escuta umas coisas, né? A minha família escuta umas coisas, eventualmente, né? A gente se faz um pouco de desentendido, porque, enfim, não vai ficar gastando energia, né? Não vai ficar dando palco para isso. Mas a galera do mal agora está muito constrangida, de fato, né? Porque as pessoas entenderam que as coisas podem ter consequências, né? Então saiu aquele clima horrível que tinha de que essas pessoas, essa gente do mal, se achava no direito de cometer qualquer barbaridade. Agora as coisas têm consequências. Vai mexer com o ministro do STF em Roma? Vai ter consequência. Ah, vai acontecer alguma coisa grave, séria? Não sei o que vai acontecer com as pessoas. Vão se incomodar, gente. Eu sempre falo isso aqui, eu falo sobre o Bolsonaro também. Vocês acham que essas pessoas que foram encher a paciência do Alexandre de Moraes e insultá-lo, ele e a sua família, e eventualmente agredi-lo, não vimos as imagens ainda, mas é o que tudo indica, houve também uma agressão. Vocês acham que essas pessoas não vão se incomodar? Vão se incomodar muito, muito. Vão ficar aí andando na justiça, vai ter que dar depoimento, vai ter que rolar testemunha, vai gastar dinheiro com advogado, vai se incomodar. Então, tá no momento que, no mínimo, as pessoas vão se incomodar. E aí, agora, as pessoas legais, né? As verdadeiras pessoas de bem, elas vêm falar com a gente, é incrível. E tem acontecido com muito mais frequência do que jamais aconteceu. E muita gente tem falado do Desenrola Brasil, tá? Então, vejam como é importante, de fato, a gente ter falado aqui. Muita gente vem me falar. Cara, não sabia disso, não sabia daquilo. Até uma pessoa que estava dirigindo o táxi que eu peguei falou que foi atrás, não sabia que existia o programa, né? Porque nunca é demais você divulgar um tipo de programa como esse. E agora, hoje, começa um outro programa. Atenção.
Attenzione, não é pickpocket no caso, né? Attenzione para renegociar suas dívidas com pickpocket. Começa o mutirão de um outro programa chamado Renegocia. Começa na segunda-feira, ó, a notícia lá do Jornal Globo, né? O Renegocia, mutirão do governo federal que conta com o apoio de 900 PROCONs, defensorias e ministérios públicos nos 26 estados no país e no Distrito Federal, ou seja, é um programa nacional para ajudar brasileiros a limpar o nome. Diferentemente do Desenrola Brasil, lançado na última semana para renegociação de dívidas bancárias, o Renegocia permite não só fazer acordos com bancos, mas também obter melhores condições para sanar dívidas como concessionárias de águas, de luz e telefonia, além do comércio. Então, atenção, se você está com problema de dívida no banco, isso é o Desenrola Brasil, já está rolando, abre o aplicativo, dá uma olhada lá no telefone do banco, liga lá, vai no banco, aquela coisa toda. Quem tiver na dúvida, volta nos programas da semana passada aqui, porque aqui no Desperta a gente falou sobre isso na segunda, na terça, na quarta, acho que assim, ó, praticamente, né, o Caio, eu não lembro, mas assim, praticamente qualquer dia da semana passada do Desenrola, do Desperta, o Desperta virou o Desenrola na semana passada. Então volta lá para entender como funciona. Agora esse programa novo do governo federal é para você renegociar dívidas de luz, telefone, água e comércio em geral, como eu já havia antecipado na semana passada. Então, se você está com problema de dívida em uma loja, comprou roupa, sabe aquelas lojas de roupa gigante, de shopping, que você faz um cartão? Então, aquela parte da loja, não sei se você já se deu conta, mas aquilo ali é um banco, tá? Aquela parte da loja que tem um cartão para você financiar suas compras, que é o cartão da própria loja, aquilo ali é uma financeira. Isso é uma das maneiras como essas lojas conseguem se financiar de fato. Elas financiaram a compra das pessoas, viraram um banco. Se você deixa de pagar, claro, vai ter juros. Então pega essas dívidas, dívida de telefone, dívida de luz, dívida de água, elas também estão agora num programa do governo para renegociação. É importante por quê? Por causa disso aqui, gente, olha aqui, ó. Notícia da Rede Brasil Atual. Olha só em relação à Caixa Econômica Federal, 225 mil pessoas tiveram o nome limpo no Desenrola na semana passada. É 225 mil pessoas a menos com o nome negativado, pessoas que podem voltar ao mercado, que podem readquirir crédito. Ah, mas vão se endividar de novo e tal. Sim, gente, as pessoas vivem com dívida no mundo todo mundo. O Jorge Paulo Lemann tem dívida, tá? Para quem não sabe, o rico do Corolla. Atenção, pessoal rico do Corolla. Pessoal rico da Jeep Compass. O pessoal da Jeep Compass, ele odeia que pobre pega crédito, né? Porque ele fala assim, o pobre vai lá pegar crédito, ele vai se endividar de novo. Olha lá o pobre indo se endividar. O rico da Jeep Compass. O Jorge Paulo Lemann também é endividado, tá? Aliás, os caras não chegam onde chegaram nessa grande máquina maravilhosa do capitalismo sem contrair dívida. Qual é a diferença da dívida do Jorge Paulo Lemann para do pobre, que você fica enchendo o saco do pobre, tá? O senhor rico do Compass, é que a dívida do Jorge Paulo Lemann é mais fácil de pagar. O juro é menor, tem mais prazo, volta e meia rola uma negociação lá para tirar um pedaço que não precisa mais. Geralmente tem dinheiro público envolvido, tem lá BNDES, joga a empresa na bolsa de valores, mente sobre o balanço, como fizeram com as americanas, e capta dinheiro barato no mercado, com balanço fraudado, dinheiro esse que não deveria ser captado, porque o balanço era uma mentira, era uma fraude, tá? Então, o rico do Compass, do Jeep Compass, ele tem que dar uma segurada no tchan, né? Aliás, o senhor também, eventualmente, é um endividado, né? Ou esse carrinho que o senhor tá andando aí foi quitado na primeira. No geral, não, né? A casa que você mora, tá pedalando prestação, né? A roupa, né? O dentista que você foi lá, pedalou o dentista também, né? Então, assim, ó, todo mundo tem o direito de conseguir crédito no mercado. O crédito tem que ser barato. Essa é a grande questão. Querem ver o que aconteceu aqui, ó? Dá uma olhada. Eu vou pular direto para cá. Olha só o que aconteceu com o Nubank, tá? Olha só. O Nubank colocou 1 milhão de brasileiros no SPC, sabe por quê? Por dívidas de R$100. O Jorge Paulo Lemann não está no SPC com as dívidas que ele tem. E tem dívidas, né? Todo mundo tem dívida. Todos esses caras que ganharam muita grana estão rolando dívida para lá e para cá.
para fazer tudo. Vocês acham que o cara vai investir dinheiro do bolso dele para fazer qualquer coisa se ele pode pegar dinheiro emprestado barato? Vocês acham que faz sentido isso? O cara tem lá, o Jorge Paulo Lemann tem lá, R$1 milhão numa gavetinha, né? Para pagar ali o almoço, né? R$1 milhão. Ele precisa investir em alguma coisa. Vocês acham que ele fará o quê? Pegará esse dinheiro dele para fazer um investimento? Ou ele pegará esse dinheiro dele, aplicará nos juros do Roberto Campos Neto, 13,5% ao ano, e se puder vai pegar dinheiro emprestado numa instituição financeira a 6%, a 7%, a 8%, a 9%. É claro que ele vai rolar com dinheiro emprestado, tá? Então, você para de encher o saco do pobre que não tem grana. Porque fica uma coisa assim, já vi esse final de semana um monte de gente falar isso, né? Ah, pra que vai desnegativar o pobre? O cara vai lá pegar dinheiro emprestado de novo. E daí? O problema é de quem? É seu? Não, não é seu, né? Se você não gosta disso, você vai lá, então você empresta, você dá dinheiro pra pessoa que precisa, tá bom? Porque a pessoa às vezes tá lá ferrada. Olha essa história do Nubank. O Nubank colocou 1 milhão de pessoas no SPC. 1 milhão. Olha o tamanho do Nubank. O Nubank não é o Itaú, o Nubank não é o Santander, não é a Caixa, não é o Bradesco, não é o Banco do Brasil, o Nubank, tá? Um banco minúsculo pelo tamanho do mercado bancário do Brasil. O Nubank sozinho, ele é responsável, olha isso aqui, ó. O Nubank sozinho, ele é responsável por 40% dos negativados de pequeno débito do Brasil. Um banco. Então, se você acha que uma pessoa tem que ter o seu acesso a crédito restrita por causa de uma conta de menos de R$100 com o Nubank, eu acho que você tem que dar uma repensada no rolê todo, assim, tá errado, tá bom? Aqui a gente pode falar aqui segunda-feira, 24 de julho, 7h18 da manhã, você tá errado, tá bom? Deixa a pessoa sair do SPC, deixa a pessoa dormir direito, deixa a pessoa reorganizar a vida. Ninguém gosta de dormir com dívida. É uma questão de saúde mental também, a pessoa não gosta, ninguém gosta de estar devendo. Ninguém gosta de tocar uma família e ser encarado, né, pela família, mesmo que não seja real, mas você ter a sensação de que você é encarado como um derrotado, como um frustrado, como um cara que não consegue organizar as finanças da sua família. Deixa as pessoas se organizarem, tá bom? Então, olha, eu não separei aqui, porque eu não vou dar palco, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, presta atenção no que eu vou falar agora. Até a Jovem Pan tá dando notícia positiva do programa Desenrola, tá bom? Eu tô falando sério. Eu procurei antes aqui notícias, tinha lá um link da Jovem Pan. Eu não vou dar aqui, né? Eu quero que a Jovem Pan vá para onde vocês imaginam que eu quero que vá, por tudo que fez nos últimos anos, tá bom? Na minha opinião, não devia nem mais estar no ar para início de história, mas tudo bem, tá lá. Agora eu vou dizer para vocês, até a Jovem Pan tá conseguindo falar bem do programa. Então, meu querido do Jeep Compass, se você tá conseguindo nesse momento, tá, ser mais louco que a Jovem Pan, você tá com algum problema, tá bom? Então, faz o seguinte, não precisa ajudar a espalhar o programa, só fica de boa, só não fala mal dele, tá? Porque é um programa bacana, a gente tá fazendo força aqui, e ao contrário dos influencers do bolsonarismo, não estamos ganhando um centavo, nem queremos, nem pedimos muito obrigado. Isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo porque é uma matéria, como se fala em jornalismo, isso aqui é uma matéria de serviço. E isso precisa chegar nas pessoas. Tem muita gente se ferrando aí psicologicamente e na prática mesmo, porque não consegue tocar a vida. O sistema é cruel mesmo. Vai lá o Nubank, coloca você no SPC por uma dívida de R$12, de 12, de 15, de 17 reais, de R$42,25. Sei lá o que você fica devendo lá no Nubank, abaixo de R$100. Os caras colocaram 1 milhão de pessoas no SPC. E agora essas pessoas estão saindo automaticamente. A dívida de abaixo de R$100, ela não some, tá, gente? Você vai lá renegociar ela. Acontece que o seu nome sai do SPC automaticamente se a sua dívida for inferior a R$100. Tá bom? E agora tem esse novo programa do governo federal, vamos relembrar o nome aqui, que é o Renegocia. Então vai atrás do Renegocia também. Dívidas bancárias é o Desenrola, o Renegocia é para outras. Água, luz, telefone, compras em geral, comércio em geral. Corre atrás disso, que isso vai fazer bem para todo mundo, vai botar dinheiro na economia também, tá bom? Notícia muito rápida lá do G1, então o Desenrola em 3 dias, isso aqui é notícia de sexta-feira, né? Em 3 dias, mais de 2 milhões de dívidas de até R$100 saíram dos cadastros negativos. Isso aqui também é um pouco para responder aquelas pessoas que falaram, mas quem é que deve R$100 no banco?
Cara, de novo, a pessoa que faz essa pergunta é a mesma pessoa que faz a pergunta, mas por que que tem que liberar as pessoas para ver o jogo do Brasil se o jogo é de madrugada, tá? Então você já fez duas perguntas erradas, né? Duas perguntas erradas. Dá uma pensada aí, por que que você está fazendo esse tipo de pergunta, né? Quem é pergunta errada? Por que que tem que liberar as pessoas para ver o jogo do Brasil se é de madrugada, né? Você consegue entender por que que essa pergunta está errada, né? Segunda pergunta errada. Ah, mas quem é que deve R$ 100 no banco? Você consegue entender que tem gente que eventualmente passa uma semana ou mais com R$ 100? Tu consegue sacar isso? Que tem gente vivendo assim? Tem. Não é mole, não. Né? A vida não é essa aí, não. Essa que você acha que é, tá? Então tá aí, ó. 2 milhões de dívidas perdoadas da galera que saiu do SPC. O Nubank aderiu ao programa, então, para além de ter negativado 1 milhão de pessoas, o Nubank, né, o banco fofinho, né, o banco fofinho negativou 1 milhão de pessoas que deviam menos de R$ 100. Essa é a notícia, né? 2,5 milhões de brasileiros podem ter o nome limpo com esse movimento de tirar pessoas com dívidas abaixo de R$ 100 dos bancos, né? Então tá aí a bandeira do Nubank, Bolsa de Nova York, aquela fofolândia toda, né? A fofolândia vai lá e pau, SPC na pessoa, né? Banco sempre é muito fofo, né? Outra notícia importante para todo mundo saber, consulta da restituição do imposto de renda está liberada nessa segunda-feira, então se você tem o IR para restituir, dá uma olhada lá na sua restituição, que pode ser que nesse lote veio a sua grana. A Receita vai pagar 7,5 bilhões de pessoas a 5,5 milhões de contribuintes. Dá uma checada lá para ver se você tem direito a receber. Vamos lá para o jornal O Globo. União vai destinar 500 imóveis à habitação, educação e cultura. O governo federal mapeou cerca de 500 bens da União entre prédios, terrenos e galpões, a maior parte deles abandonada ou ocupada por movimentos sociais, que serão destinados a moradias populares, saúde pública, educação, atividades esportivas e culturais. O programa Democratização dos Imóveis da União, que está sendo desenhado pelo Ministério da Gestão, tem como meta entregar esses ativos a prefeituras, famílias de baixa renda ou ao setor privado até o final do mandato do presidente Lula. Isso é uma notícia importante e pode dar uma faísca para outras iniciativas parecidas com essa, né? Em entrevista ao Globo, a ministra Esther Dweck, que comanda a pasta, disse que o programa é ambicioso e, ao mesmo tempo, de difícil execução. Ela lembra que os imóveis, em sua maioria, estão em situação precária, mas ressalta que a ordem do presidente Lula é para que tudo tenha destinação. Esses edifícios públicos, nesse caso aqui da União, que estão parados, principalmente centros históricos, né? A gente tem vários desses edifícios, então agora o governo vai tentar organizar isso, para reorganizar esses prédios, para entregar para a moradia popular ou para outras destinações. A gente já viu isso, inclusive, em campanha eleitoral. O centro de São Paulo, por exemplo, hoje, possivelmente tem mais prédio e lugar abandonado do que pessoas que poderiam ocupá-lo, esses lugares, né? É um grande problema de habitação, que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. Em cidades mais ou menos turísticas, a coisa se agrava, porque as antigas habitações em lugares mais bem localizados viram Airbnb. Basicamente é isso que está acontecendo, sem controle nenhum. O preço dos aluguéis sobe pra caramba, isso expulsa as pessoas dessas, entre aspas, melhores áreas da cidade. Então, importante movimento do governo federal. Vai resolver com esses imóveis aqui? Claro que não, né? São 500 imóveis, é quase uma destinação simbólica, mas dá um start para a coisa toda aí, né? Vamos lá, o Estadão fez aqui um balanço de 6 meses em gráficos do governo Lula, né, em relação à economia, principalmente. É um trabalho visual interessante, né? Eu costumo pegar coisas do Estadão aqui não muito abonadoras para o jornal, porque geralmente, Deus me livre, o Estadão tem cada coisa que eu vou te contar, né? Mas aqui tem os gráficos interessantes para a gente entender mais ou menos como está andando o governo em relação às contas públicas e outros indicadores da economia nesses primeiros 6 meses, tá? Então, aqui mostrando o superávit do governo, né? Mas principalmente olhem esses gráficos aqui, quem está conseguindo nos acompanhar por vídeo, né? Isso aqui é o gráfico da Bolsa, mostrando que a Bolsa de janeiro até hoje sobe, né? Subiu, teve uma queda em abril, mas ela está numa avaliação positiva. Basicamente, aí desde de 13 de junho tem um platô, como chama no mercado aqui, né? Tá mais ou menos um mês num platô, mas é um platô lá em cima, né, em relação ao que o governo pegou.
Outro gráfico interessante aqui, projeção do PIB, quase triplicou, né? Até maio a projeção do PIB era de 1%, hoje ela é já de quase 4%, né? No começo do governo ela estava abaixo de 1%, então mostrando aqui que isso aqui é projeção de PIB, tá, gente? Não é PIB realizado ainda, projeção do mercado, tá? Dólar em queda, como já bem sabemos, né? Lá em janeiro estava a 5,28 no primeiro dia do governo, hoje na sexta-feira fechou a 4,78. Projeção para inflação desacelerou bastante também, o governo começou com uma inflação ali na casa de projeção, ali na casa dos 5%, ela chegou a subir até passar de 6%, hoje está abaixo de 5% de novo. E tem um último gráfico aqui, o mercado projetando a melhora, né? A queda, melhora para o mercado não é bem a queda, né? Projetando a queda da Selic para 12% a partir de julho. Agora, essa Selic, claro, já deveria ter caído há muito tempo. Muito bem, antes da gente seguir aqui, uma notícia importante em relação à matéria que a gente deu na semana passada aqui no ICL, também na minha newsletter, agrandeguerra.com.br, em parceria com o Jamil Chad, lá no UOL, tem a ver com o Deltan Dallagnol. Mas, vamos fazer o seguinte, tem 2 vídeos que eu queria mostrar para vocês. Um vídeo, a gente fez um corte do programa da semana passada, da sexta-feira, é um corte muito curtinho mesmo, de 1 minuto e pouco, que tem relação com o que a gente estava vendo aqui do programa Desenrola, para reorganizar a vida financeira das pessoas, que é a ideia que vai virar, claro, uma ideia legislativa, vai ser submetida à Câmara e ao Senado como projeto de lei, que virá possivelmente do Ministério da Fazenda, lá do ministro Fernando Haddad, para taxar o que se chama de super ricos. Tem várias maneiras de se fazer isso, tem várias formas de você entender o que é um super rico, mas nesse primeiro momento está se falando basicamente de um número muito limitado de pessoas que têm muito dinheiro na mão. Então vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai tocar o trecho do programa da semana passada para vocês entenderem de quem é que estamos falando em relação a taxar, por enquanto, esses super ricos. Vou tocar esse trecho aqui porque esse trecho viralizou nas redes sociais, aí só lá no Twitter teve 1,5 milhão de pessoas que assistiram, nas outras redes também. Eu acho que esse vídeo deve ter passado, com certeza, aí deve ter passado de 2 milhões de pessoas que assistiram, então me parece que é um trecho bastante esclarecedor, eu queria repetir ele aqui, para que quem não acompanha na sexta-feira, acompanhe. E depois a gente vai para o nosso intervalo comercial. Sim, agora no Desperta, presta atenção numa coisa, nós temos intervalo comercial no Desperta. Não entendeu? Segura aí que daqui a pouquinho eu vou explicar. Vamos lá. Que essas pessoas que concentram 756 bilhões em patrimônio, 2.500 pessoas paguem imposto sobre um dinheiro movimentado que eu e você pagamos hoje. Se você hoje entra num fundo como cotista, quem está assistindo aí que já investiu em fundo, qualquer fundo, você entra hoje num fundo como cotista, você paga imposto de renda sobre o fundo, sobre os seus rendimentos, né? Você bota lá R$1.000, se você no final do ano tiver R$1.200, você vai pagar imposto de renda em cima dos 200. Essa galera aqui, o que eles fazem? Eles criam fundos novos, o cara vai lá e cria um fundo, tá? Um desses 2.500, um cara lá, ele vai lá e cria um fundo. Ele faz a carteira daquele fundo, só que ele não convida um monte de gente para entrar no fundo como cotista, ele é o cotista único. Nesses casos, há uma tributação específica desses fundos exclusivos. Sabe quanto é a tributação específica? 0. Só paga quando retirar a grana do fundo. Como essa grana não sai dos fundos, ela fica ali rendendo e eventualmente ela sai de um fundo e vai para o outro, e o fundo pode adquirir, por exemplo, imóveis, pode adquirir capital, pode adquirir participação de outras empresas, pode comprar automóveis, aviões, barcos, helicópteros. Então, meus camaradas, não paga imposto. Você acha que isso aqui é justo? Toyota Hilux, Nissan Kicks, Volkswagen Nivus, Mitsubishi Pajero Sport, Jeep Gladiator Rubicon, Hyundai Creta, Citroën C4 Cactus, Chevrolet Camaro e similares de diferentes marcas que compraram seus carros em prestações ou depois de suarem fazendo hora extra no trabalho, este aviso é para vocês. Saibam que não estão na lista dos mais ricos do Brasil
e que não deverão ser taxados como as 2.500 pessoas que têm juntas cerca de 850 bilhões de reais de patrimônio e aplicam em fundos exclusivos e que só rendem e não pagam impostos. Se a senhora ou senhor não fazem parte deste grupo, sejam justos e apoiem que os super ricos paguem impostos como vocês. Ai, tem gente chorando nos comentários aí, né? Então, esse é o nosso comercial. A gente vai tocar daqui a pouquinho, tá? Eu não sei se foi para vocês aí, mas para mim cortou o começo aqui. Primeira coisa, o vídeo do corte da semana passada, que chegou aí a 2 milhões de views. Quem quiser pegar esse corte, tá nas redes sociais do ICL. E também a gente mandou esse corte pelo Zap, né, o Caio? A gente mandou pelo Zap esse corte? Fala para mim, Caio. Fala comigo, Caio. Acho que sim. Então tá. Tem o Zap, vocês podem participar do grupo de WhatsApp do ICL que a gente manda esses cortes. Essa segunda parte é uma brincadeira que a gente fez. Quem é mais velhinho pegou a brincadeira. Eu vi que tem um monte de gente dando risada aí, né? Quem é mais velhinho pegou a brincadeira. Quem é mais novinho, eu vou explicar. É o seguinte: toda vez que você comprava um carro no Brasil, que tinha que fazer um negócio chamado recall, hoje em dia não sei se tem ainda, que os carros são mais tecnológicos, né? Você tinha um problema lá, o carro tinha um problema no pedal de freio, ou o airbag não funcionava, ou tinha que trocar o cinto, sei lá. Aí as montadoras faziam esses comerciais. A gente pegou um comercial original dos anos 90, e você tava lá assistindo televisão, né? Tava lá vendo Chaves lá, comendo leite condensado de tarde. E aí aparecia esse programa, né? Atenção, proprietários dos seguintes veículos, sei lá, na época era Chevrolet GM D20, né? F1000, Ford F1000, sei lá, os carros da época que passava isso. Favor comparecer à concessionária para fazer o recall das seguintes peças, né? Ou os carros de marca tal, modelo tal. E aí a gente fez uma brincadeira na semana passada, conversamos aqui, a gente falou, vamos fazer uma brincadeira dessas para a gente ter um nosso momento de comercial, né? Então, claro, né, gente, isso aí não é um comercial, né? Não é uma propaganda comercial, não. Ninguém tá pagando pra gente colocar isso no ar, isso é uma mera piada. Eu quero que a gente mostre de novo, porque acho que cortou o começo. Vamos lá, vamos mostrar de novo, Caio? Bota de novo no ar para as pessoas sacarem de novo aí. Dos veículos Toyota Hilux, Nissan Kicks, Volkswagen Nivus, Mitsubishi Pajero Sport, Jeep Gladiator Rubicon, Hyundai Creta, Citroën C4 Cactus, Chevrolet Camaro e similares de diferentes marcas que compraram seus carros em prestações ou depois de suarem fazendo hora extra no trabalho, este aviso é para vocês. Saibam que não estão na lista dos mais ricos do Brasil e que não deverão ser taxados como as 2.500 pessoas que têm juntas cerca de 850 bilhões de reais de patrimônio e aplicam em fundos exclusivos e que só rendem e não pagam impostos. Se a senhora ou senhor não fazem parte deste grupo, sejam justos e apoiem que os super ricos paguem impostos como vocês. É sensacional, né? Recall da consciência de classe, né? A galera tá pedindo se tem para espalhar pelo Zap. Tem, né? Tem, né, Caio? Galera, só seguir as nossas redes aí. Dá para colocar, inclusive, o nosso grupo de Zap aí, se a galera puder. Coloca o grupo de Zap no... Vamos colocar, Caio? Beleza. A galera vai colocar o grupo de Zap aí nos comentários, tá, gente? Então, quem quiser receber esse e outros vídeos, chega lá no grupo de Zap, a gente vai mandar. A gente manda o corte da semana passada, que já foi mandado, mas vamos mandar de novo. E vamos colocar esse recall de consciência de classe, que é como apelidamos ao vivo agora aqui. Alguém falou isso, ou eu não sei, eu tirei da minha cabeça, mas acho que alguém falou, né? O vídeo do recall de consciência de classe, vocês podem espalhar por aí, para as pessoas sacarem também mais ou menos onde é que elas estão, né? Na fila do pão, né? Na popular fila do pão. Muito bem, vamos lá, gente. 7h36, tem mais notícia pela frente. Vamos lá aqui, ó. O MP, o Ministério Público, junto ao TCU, pede que Deltan Dallagnol seja investigado por suposto acordo sigiloso com os Estados Unidos. Isso aqui, notícia que saiu na sexta-feira, bem final do dia. Deixa eu ver que horas era isso aqui. 9 horas da noite já, né? Na sexta-feira. Então, trazendo para vocês aqui, porque pegou muita gente no final do dia.
Muita gente não viu, e essa notícia é uma consequência direta da reportagem que publicamos, eu e Jamil Chad, na newsletter agrandeguerra.com.br, no UOL, divulgada em primeira mão aqui no ICL, na semana passada. Quem acompanhou o ICL Notícias primeira edição, viu que eu e Jamil publicamos essa notícia em primeira mão, explicamos em primeira mão no ICL. Então, isso aqui é uma consequência do trabalho do ICL, tá bom? Pra vocês terem uma ideia, por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a imprensa ignora o que a gente chama de crédito, né? Eu vi essa semana, por exemplo, na sexta-feira, no sábado, o Jornal da Band deu um destaque enorme para essa notícia, um comentário, inclusive, de um apresentador lá super duro em relação ao Deltan e tal, mas é uma coisa muito curiosa, até comentei com o Jamil, né? Eu já tinha visto, estou muito acostumado como jornalista que trabalha de modo independente, né? Que não está numa grande imprensa e tal, não sei o quê. Eu estou muito acostumado a não receber créditos pelo meu trabalho, super acostumado. E reclamo quase sempre também, porque tem que reclamar, né? Às vezes funciona, às vezes as pessoas dão crédito, às vezes não. Agora, eu nunca tinha visto um negócio que o Jornal da Band fez, que é um negócio chamado sequestro de crédito. Vocês já viram isso? Sequestro de crédito? Pois é, o Jornal da Band sequestrou o crédito da nossa matéria. O Jornal da Band deu uma matéria, acho que foi no sábado, extensa, longa, explicando o caso que nós revelamos, eu e Jamil, aqui no ICL, né, explicando o caso, e falando assim, conforme reportagem do Jornal da Band, Deltan Dallagnol fez um acordo com os Estados Unidos, e eu fiquei olhando e falei, não, peraí. Assim, ó, não ganhar crédito, eu já estou muito acostumado mesmo. Agora, sequestro de crédito à luz do dia é a primeira vez que eu vi. Então, assim, primeira coisa, não vou dar os parabéns pro Jornal da Band, porque não faz mais nada além do que obrigação noticiar isso aqui, né? Também não sei por que tá noticiando, assim como não sabia por que não noticiava das outras vezes, a imprensa e seus mistérios, né? A gente sabe como as coisas funcionam. Agora, o Jornal da Band, pelo amor de Deus, né? Sequestro de crédito à luz do dia é uma coisa que eu nunca tinha visto na imprensa. Eu já vi de tudo na imprensa brasileira. Essa é inédita. Tá? Sugestão, quando vocês forem falar desse assunto, conforme revelou o jornalista Leandro Demore e o jornalista Jamil Chad, na newsletter A Grande Guerra, no UOL e no ICL Notícias. Esse é o crédito, é assim, eticamente, assim, não tem. Vocês não estão fazendo nenhum favor pro ICL, não estão fazendo nenhum favor para mim, eu não estou pedindo nada para vocês, nada. Sabe? Se não quiser dar também, tudo bem. Vai mudar zero minha vida, né? Mas assim, eticamente, segundo reza o manual. Sabe o que eu tô fazendo agora? Aqui lendo uma notícia da Folha, eu falo que ela é da Folha, né? Essa matéria aqui, MP junto ao TCU pede que Deltan seja investigado por suposto acordo sigiloso com os Estados Unidos. Ela está publicada onde? Na Folha. Por quem? Pela Mônica Bergamo. O nome disso é o quê? Crédito, né? Isso é básico do básico. Você não pega uma matéria de outro colega jornalista e fala conforme reportagem do Jornal da Band, tá? Porque vocês não fizeram reportagem patavina nenhuma. Vocês pegaram o nosso trabalho e reproduziram na televisão, tá bom? Agora, se não quiser também, não vai mudar nada na vida de ninguém, né? Mas eu vou continuar reclamando. O Ministério, aliás, abraço pro Jamil Chad, a gente fez um trabalho espetacular nesse caso, né? Quem acompanhou, a gente deu essa matéria aqui, né? Na semana passada, o Lava Jato negociou em sigilo acordo bilionário com os Estados Unidos. Isso aqui foi publicado no dia 20 de julho, né? Leandro Demore e Jamil Chad, não o Jornal da Band, ICL Notícias, tá bom? O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, enviou uma representação à corte pedindo que sejam apurados supostos indícios de irregularidades praticados pelo ex-procurador e ex-deputado federal Deltan Dallagnol durante uma negociação com autoridades dos Estados Unidos, à época na Operação Lava Jato. Deltan teria negociado com os norte-americanos em sigilo um acordo para dividir o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades por causa de episódios de corrupção, de acordo com a reportagem publicada pelo UOL, e pela newsletter A Grande Guerra. Faltou aqui também, Mônica. Também faltou o crédito correto aqui, né? A única pessoa que deu o crédito correto no UOL foi o Chico Alves, se eu não me engano. Único. É impressionante, cara. A imprensa brasileira tem a dificuldade, não tem problema você falar que foi o amiguinho que fez, gente. Eu já fiz essa experiência. Não aconteceu nada comigo. Não fiquei doente, não passei mal, não fui hospitalizado. Você pode dar crédito sem nenhum problema. A sua saúde não será afetada, tá bom?
Juro para vocês. As tratativas de Deltan teriam ocorrido à revelia da Controladoria Geral da União, que seria o órgão competente para lidar com o destino da verba. Na representação ao TCU, o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado afirma haver indícios de que o governo brasileiro foi afastado das negociações e diz que o caso seria mais uma evidência de que o TCU deve atuar ante o histórico de má atuações de componentes da Operação Lava Jato. Aspas do procurador. Não é de hoje que me causa surpresa as indevidas ingerências que procuradores da Lava Jato realizaram na operação, afirmou ele. Deltan, claro, nega qualquer irregularidade. Diz o Deltan lá no seu Twitter, né? Todo dia uma nova matéria mentirosa, deturpada, medíocre, preguiçosa. Preguiçosa não. Não. Ô Deltan, você vai me desculpar. Preguiçosa não. Se tem uma criatura que trabalha, sou eu, tá bom? E o Jamil também. Preguiçosa não, tá? Você pode achar medíocre? Pode. Deturpada? Não. Mentirosa? Não também. Até porque o senhor não responde, é fácil. Desde o começo da Lava Jato, da Vaza Jato, o senhor sabe o jeito de, entre aspas, desmentir as matérias. É apresentar o seu celular e falar que os chats são falsos, tá bom? Coisa que o senhor nunca fez e nunca fará também. Sabemos por quê. Então, mentirosa? Não. Deturpada? Não. Medíocre pode achar, medíocre. Não tem problema nenhum. Aí é uma avaliação do senhor. Preguiçosa? Não. Preguiçosa eu não aceito. Feita sem apuração também não. Por jornalistas que usam supostas mensagens, suposta o senhor pode provar que é suposta, mas não quer provar, porque não tem como, né? Sem qualquer critério ético, não se usa qualquer nesse caso, Deltan se usa nenhum, tá? Então o senhor deveria falar, sem nenhum critério ético. Esse qualquer está mal empregado na frase. O que de todo modo seria mentira, né? E fechando os olhos para a prática de crimes, o que também é obviamente uma mentira. Primeira coisa que o Jamil Chad falou no ICL na semana passada, ninguém aqui é contra o combate à corrupção. Primeira coisa que eu falei, alguém pode negar. Eu não nego que houve corrupção na Petrobras, há corruptos confessos. O problema é que o trabalho do senhor Deltan Dallagnol, ele fortalece os corruptos, porque os corruptos vão usar esse trabalho. Posso usar as palavras que o Deltan usou sobre a nossa matéria? Os corruptos estão usando o trabalho mentiroso, deturpado, medíocre e preguiçoso do Deltan. Vou usar as mesmas palavras que ele usou para classificar o nosso trabalho, né? Para sair da cadeia, tá, o Deltan? Então, a operação que vocês fizeram, para além de tudo, ela está beneficiando as pessoas que roubaram da Petrobras. E agora o senhor vai ter que se ver com a explicação sobre por que, de modo ilegal, o senhor passou por cima de Ministério da Justiça, de CGU, de acordos internacionais e foi usar o Zap Zap para falar com agentes americanos e agentes suíços para fazer uma rachadinha, vou colocar entre aspas aqui para o Deltan não ficar bravo comigo, né? Fazer uma rachadinha da multa da Petrobras. Parte da multa iria para onde? Para a Fundação Lava Jato, um CNPJ privado criado pelo Deltan Dallagnol, pelos seus colegas, e esse dinheiro seria gerenciado por eles próprios. Aliás, sobre esse dinheiro para a Fundação Lava Jato, Deltan não respondeu uma linha. Zero. Né, Deltan? Além do pedido de investigação pelas Cortes de Contas, Furtado destaca a vultuosa multa de 853 milhões de dólares paga pela Petrobras em acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e sugere que a tratativa também deve ser revista pelo Judiciário dos Estados Unidos. Seria muito bom se esse dinheiro voltasse para a Petrobras, né? Você sabe o que aconteceu na prática, né? Nós, brasileiros, graças ao Deltan, a gente pegou dinheiro do caixa da Petrobras e mandou para os Estados Unidos. E esse dinheiro foi parar no bolso de correntista americano. E da máquina dos Estados Unidos, porque parte disso ficou com o DOJ também. Né? Então a gente pegou o caixa da Petrobras, nosso dinheiro de petróleo produzido no Brasil por petroleiros brasileiros. E se a gente quer estender essa história com corrupção praticada por políticos brasileiros e empresários brasileiros, a gente pegou esse dinheiro e mandou para os Estados Unidos. Graças a essa colaboração de Zap Zap, de Telegram, né? Essa broderagem dos procuradores, que de interesse nacional nesse caso não tinha nada. Qual o interesse nacional? Qual é o meu interesse como cidadão brasileiro em ter enviado quase $1 bilhão do dinheiro da Petrobras para os Estados Unidos? No que você se beneficiou disso? Você que está assistindo o programa. Coloca nos comentários pra gente. Me dá um benefício
de a gente ter pego 850 milhões de dólares da Petrobras e mandado para os Estados Unidos para pagar americano lá nos Estados Unidos. Fala um benefício que nós tivemos, cidadão brasileiro. Melhorou a qualidade do seu combustível? Baixou o valor do combustível? Melhorou a eficiência da Petrobras? Melhorou alguma coisa? Isso aqui só aconteceu porque, como já mostramos, inclusive em reportagens anteriores a essa, publicadas no Intercept e na agência pública de jornalismo, foi mostrado um conluio entre os procuradores da Lava Jato e agentes do DOJ, da SEC e do FBI, que vieram para o Brasil, fizeram coleta ilegal de informações, como diz o próprio Vladimir Aras, colega procurador do Deltan Dallagnol, em uma conversa privada para ele. Não é uma questão de conveniência você envolver o Ministério da Justiça nesses casos, é uma questão de legalidade, Delta. Essa é a frase do colega do Deltan. Não sou eu que estou falando isso. Nem o Che Guevara, nem o Mao Tse Tung, nem o Fidel Castro. Quem falou isso foi o Vladimir Aras, colega do Deltan, numa conversa privada para ele, falando, atenção, você está fazendo esse negócio, você não pode fazer assim. Não é você que decide essas coisas. Não está na sua mão isso. Isso tem um protocolo, acordos internacionais, isso passa pelo Ministério da Justiça. A Deltan falou que achava que não era conveniente passar pelo Ministério da Justiça. O colega dele respondeu, não é uma questão de conveniência, é uma questão de legalidade. O que é que nós ganhamos com esses acordos? O que é que nós ganhamos com essas conversas todas da Lava Jato, recebendo agentes da polícia americana aqui no Brasil, colocando esses agentes em contato com delatores aqui no Brasil, de modo apressado, antes de que aquilo fosse legalizado. Esses caras coletaram um monte de informação, levaram para os Estados Unidos para processar a Petrobras lá. O que é que nós ganhamos com isso? Onde está o interesse público nisso? Para além de ter feito a coisa de um modo ilegal, ainda não teve interesse público nenhum. Pelo contrário, parte do dinheiro ia parar numa fundação privada. A tal da Fundação Lava Jato. CNPJ privado. O contrato está publicado, inclusive, na matéria. Tá aqui, ó. Né? De novo, não é o Che Guevara falando isso. Tá aqui o contrato, ó. Quem quiser ler o contrato, tá lá o contrato. Olha aqui o contrato, ó. Tem documentação. Tá vendo o timbre do MPF aqui? De novo, isso aqui não são coisas que a gente acha, né? Acordo de assunção de compromisso firmado entre o Ministério Público Federal e a Petrobras, relacionados ao acordo lá de não processo que rolaria nos Estados Unidos, em parceria com o DOJ e SEC, Ministério Público Federal e Petrobras. Olha aqui, ó. O Ministério Público ficará responsável por buscar meios para a constituição de uma fundação privada, inclusive a redação de sua documentação estatutária, com sede em Curitiba, no Paraná. Tá aqui, ó. Tem inclusive o prazo que o dinheiro seria depositado. Eu decorei isso. Olha aqui, ó. Adicionalmente, Biriri, Bororó, a Petrobras assume a obrigação de depositar um montante que corresponder em reais à quantia de 682 milhões de dólares, que iria para a fundação. O depósito será feito no prazo de 30 dias contados da data da homologação, em conta vinculada ao respectivo juízo federal. Tem até a taxa de conversão de dólares para reais aqui. O senhor não vai responder isso aqui, Deltan? Ou esse documento aqui é falso também? Esse documento aqui, Deltan, esse documento aqui, como diz o senhor, ele é mentiroso, deturpado, medíocre e preguiçoso também? Ou esse documento é verdadeiro? Isso o senhor não respondeu, né? Nem vai, eu acho, tá? Não é possível aceitar que gestores públicos atuem de forma orientativa, visando driblar entendimentos jurídicos de nosso país, tampouco se valer de artifícios para se esquivar pessoalmente de sanções aplicadas, disse o procurador do Tribunal de Contas, Lucas Rocha Furtado. O subprocurador-geral ainda pede que uma cópia da sua representação seja enviada à Organização dos Estados Americanos para a adoção de providências e, dada a necessidade de diálogo político e cooperação com a justiça norte-americana, para investigar também as supostas irregularidades nos Estados Unidos. Lembrando, antes de encerrar esse assunto, a gente vai lá para o grande assunto do dia, né? Lembrando, para encerrar esse assunto,
Tanto o procurador suíço, o Stefan Lentz, quanto os 2 agentes americanos de referência da Lava Jato durante essas conversas todas, da SEC e do DOJ, né? Departamento de Justiça dos Estados Unidos e Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, depois de adquirir várias informações e documentações com a Lava Jato, de modo ilegal, pelo Telegram, durante a Lava Jato, saíram do serviço público e foram oferecer os seus serviços para entes privados. Com essas informações, obviamente, debaixo do braço. Num clássico movimento chamado de porta giratória. Tá? Então, só para ficar no contexto para vocês aí. Muito bem, vamos lá para o UOL, reportagem do Rafael Neves, excelente repórter, aliás, o Rafael Neves. Dá para começar uma guerra. Os pedidos por arma no QG bolsonarista do Distrito Federal. Mensagens apreendidas pela Polícia Civil do Distrito Federal mostram que bolsonaristas encomendaram armas para Jorge Washington de Oliveira Souza, condenado e preso por uma tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília em uma ação golpista no dia 24 de dezembro. Pelo menos 2 manifestantes que estavam em Brasília no fim do ano passado pediram armas para George Washington. Um deles disse estar interessado em uma carabina e o outro cobrou a entrega de uma pistola Glock para um colega do acampamento golpista. Acampamento esse, vamos lembrar, que acontecia na frente do QG do Exército em Brasília, que já sabemos por depoimentos dos policiais, a polícia tentou debelar este acampamento e o Exército não deixou. O Exército protegeu e permitiu que esses golpistas permanecessem lá, e agora as mensagens mostram que ao menos 2 deles estavam encomendando armamento do senhor George Washington. O senhor George Washington que viajou da sua casa, no Pará, se eu não me engano, com um carro abarrotado de armas. A ideia dele era distribuir essas armas para os acampados de Brasília para, segundo ele, combater o comunismo. Isso aí tudo ele disse em depoimento à Polícia Federal. Tá bom, gente? Registrado, bonitinho, tá? Os golpistas do acampamento de Brasília, claro, questionavam o resultado das eleições que elegeu o Bolsonaro. George Washington escreveu que o arsenal dava para começar uma guerra. Ele mostrou fotos de várias armas que estava transportando para um dos envolvidos. Guerra civil em apoio ao Bolsonaro. O fazendeiro Álvaro Canevari, que pediu o armamento, respondeu que eles iriam precisar do material, já que o Brasil, aspas dele, nessas mensagens, entraria em uma guerra civil se o Bolsonaro não fosse declarado eleito. Um outro pedido partiu de Ernesto Silva dos Santos, que estava no acampamento em Brasília. Investigado por ajudar George Washington no plano da bomba, Hermeto Santos mandou áudio ao colega para cobrar a entrega de uma pistola. A defesa de George Washington nega que ele pretendia distribuir armas aos outros militantes. No entanto, foi isso que ele falou no depoimento na Polícia Federal, né? No primeiro depoimento dele. A advogada Rani Carla, que representa George Washington, afirmou ao UOL que seu cliente não queria usar o armamento para afrontar o governo eleito. Não, queria usar para quê? Para matar mosca, né? O UOL procurou Canevari e Ernesto Santos desde a última quinta-feira, mas não houve retorno, né? Washington enviou mais de 20 fotos de armas a Álvaro Canevari, um fazendeiro do Pará. O militante bolsonarista estava em Goiânia e seguiu para a capital federal em 12 de novembro, mesmo dia em que compartilhou as imagens. Após mandar as fotos, Washington afirmou que o armamento logo estaria disponível. Canevari deixa claro por áudio que aguardava a chegada do colega para conseguir uma carabina. Calibre 12, diz o George Washington aqui, né? A carabina 3,57, cano octogonal, vou dar 2 até o início de dezembro. Já estão liberadas, só aguardando a fábrica enviar. O George Washington comprava armas porque ele tinha um CAC, né? Pra vocês lembrarem, né? Um clube de atiradores e caçadores. E George Washington comenta nessas mensagens que seria possível começar uma guerra com o material, após descrever alguns itens. Canevari responde que as armas seriam necessárias porque o país entraria em guerra civil se a eleição fosse roubada de Bolsonaro, nas palavras dele. A reportagem completa está no UOL. Claro que ela é parte de um grande contexto, né? De uma outra, de um contexto maior. O próprio Rafael Neves publica hoje aqui no UOL que a bomba em Brasília envolveu um empresário e um casal de pecuaristas, então mostrando que o George Washington
não atuou sozinho na tentativa de explodir o caminhão de 60 mil litros de aviação, de combustível de aviação em Brasília. E, claro, isso vai também somando-se à apuração da CPI dos atos golpistas, como traz o Globo aqui, quebra de sigilo, faz tudo de Bolsonaro um novo alvo da CPI. Estamos falando aí do Marcelo Costa Câmara, que era um outro ajudante do Bolsonaro, que também agora está na mira desses atos golpistas, né? Então, isso tudo somando-se, claro, às intervenções do Bolsonaro em relação a ideia do Lula não tomar posse. Então, mais indícios fortíssimos. As mensagens foram publicadas no UOL pelo Rafael Neves. O título está também na manchete do UOL. Dá para começar uma guerra, os pedidos por armas no QG bolsonarista do Distrito Federal. Tá bastante claro para todo mundo o que é que aconteceu. Gente, encerrando a nossa rede por enquanto, quem tá com a gente aí na internet fica mais um pouquinho, só quero dar tchau pro pessoal da TVT, da Rádio Brasil Atual e da TV Kirimurê. Voltamos amanhã com vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência e tchau! E nós ainda temos um tempinho aqui, então, só para terminar o contexto para vocês dessa notícia. Claro que isso agora é parte da investigação, né? Obviamente essas mensagens são importantes. O George Washington, lembrando, segundo a apuração da Polícia Civil do Distrito Federal, ele tentou explodir a bomba. A bomba não explodiu porque ela estava mal conectada, ela foi mal montada. Foram encontrados nos carros do George Washington e do cúmplice dele, em Brasília, 3 telecomandos para ativar a bomba, que, de novo, seria colocada próxima ao aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Estamos falando do segundo mais movimentado aeroporto do país. Essa bomba estava colocada em um caminhão com capacidade para 60 mil litros de gasolina de aviação. E eles esperavam que com a explosão dessa bomba teria início a tal da guerra civil que eles tanto queriam. Não à toa, George Washington foi com um carro abarrotado de armas para Brasília para entregar aos golpistas do QG. Né? Golpistas esses que foram protegidos pelo Exército Brasileiro. Segundo as palavras, inclusive, dos PMs que tentaram ir lá debelar o acampamento. Então agora nós temos mais uma peça nesse quebra-cabeça para que não reste dúvidas sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Como vem dizendo muita gente, o 8 de janeiro não é um caso isolado. O 8 de janeiro começa muito antes. E ele começa, claro, quando o presidente da República, então Jair Bolsonaro, começa a incitar as pessoas para não aceitar o resultado das urnas. Isso aqui tem a ver diretamente com isso. Frases desses caras no WhatsApp. A guerra civil vai acontecer se o Bolsonaro não for declarado vencedor. Então a motivação era essa. Tá bom? A matéria, como eu falei, está publicada na capa do portal UOL, assinada pelo repórter Rafael Neves. Gente, muito bem. Segunda-feira, 24 de julho, são 8 horas da manhã. Estamos acabando o Desperta de hoje. Essa semana, como vocês perceberam, estamos com o nosso estúdio móvel. Estarei em viagem. Estou no Rio de Janeiro. Quem estiver por aí, me encontrar, pode dar saudações, né? Aquela coisa toda. Estamos por aí. Amanhã, 7 horas da manhã, estaremos ao vivo de novo com o Desperta ICL. O ICL Notícias primeira edição está começando agora. O link está nos comentários, então voa para lá que o programa tá bom demais. Daqui a pouquinho eu tô lá também participando com eles, tá bem? É isso. Um beijo e tchau.